Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário em que estiverem contemplando este material. Eu sou o professor Daniel Teixeira e, dentro da disciplina de saneamento básico, do curso de gestão ambiental da UERGS, eu vou falar hoje sobre wetlands construídos. Os wetlands são uma tecnologia ambiental utilizada para o tratamento de esgoto doméstico. Eu vou expor para vocês um pouco do meu trabalho da minha tese de doutorado, no qual sou orientado pelo professor Dr. Enilendo Machado, lá da Universidade de Santa Cruz do Sul, e co-orientado pelo professor Antônio Benetti, que é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Conto com a colaboração dos demais professores, alguns da Unisc, outros da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e também da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, eu sou professor do curso de Gestão Ambiental da UERGS, na unidade Hortênsias, e sou bolsista CAPES, modalidade 2, junto ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul. Conto, então, com a participação e colaboração do IPH e da PUC no desenvolvimento desse projeto de tese. Após a obtenção do grau de doutor, eu posso ingressar como colaborador do programa de pós-graduação em Ambiente e Sustentabilidade, o primeiro mestrado da UERGS, aqui na unidade Hortênsias. Convido a todos para contemplarem os editais e, depois da graduação, buscar o mestrado junto conosco. Conto com o GANECO, que é o Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos, um braço da UERGS dentro das unidades de conservação, aqui representadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e também o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que são os gestores das nossas unidades de conservação, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E com o apoio determinante da Bacoff Tec Engenharia, que ofertou a tecnologia de tratamento primário e secundário do projeto de tese. Hoje, temos no Brasil o grupo consolidado Wetlands Brasil, que é a autoridade máxima sobre dimensionamento e monitoramento de wetlands, né? E é o capítulo nacional da Rede Pan-Americana de Sistemas Umedários. Então a gente faz parte desse grupo através do nosso grupo de pesquisa da Unisc, participamos, né, do Wetlands Brasil e também da Rede Pan-Americana. Com isso, quero dizer que os brasileiros estão devidamente representados perante essa tecnologia ambiental tão promissora. Eu tenho trabalhado e explorado o tema saneamento básico há bastante tempo. Vocês já devem ter acompanhado naquela aula gravada anterior, no qual falei sobre o tanque de evapotranspiração, que também é uma tecnologia ambiental utilizada para o tratamento de esgoto doméstico. Então, só para dizer que atuo com saneamento básico desde o ano de 2004, no qual ingressei na graduação em Engenharia Ambiental e depois no mestrado, agora a nível de doutorado, a gente continua sempre trabalhando a nível de ensino, pesquisa e extensão com saneamento, né? Aqui um exemplo de extensão, as entrevistas no rádio, palestra, né? Sobre sempre o tema tratamento de esgoto, tratamento de água, monitoramento da qualidade, índices de qualidade de recursos hídricos e sua relação com o saneamento básico. Além dessas atividades também de extensão, que são as palestras, as entrevistas, as matérias em jornais, a gente tem a publicação dos boletins técnicos do Grupo Wetlands Brasil, e ali a gente consegue inserir então o que há de mais novo de produção científica e técnica sobre os wetlands construídos. Recentemente, tive a oportunidade de participar da quinta Conferência Pan-Americana de Sistemas Umedários, de forma online, mas podemos apresentar trabalhos e também observar o que de mais recente e mais novo temos de produção na área de wetlands construídos no Brasil e no mundo. Também vou deixar disponível para vocês no Moodle um vídeo sobre o projeto de tese e a parceria com a Bacoff. O projeto é desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, através do seu curso de Gestão Ambiental, junto com a Universidade de Santa Cruz do Sul e com a Bacoff Tec Engenharia, também estão o Instituto de Pesquisas Hidráulicas
da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também a colaboração da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Wetlands construídas são estruturas de engenharia ambiental que consistem em filtros de plantas que imitam áreas alagadas naturais. Essa estrutura de engenharia, utilizada como tratamento terciário, promove as condições ideais para a retenção de sólidos grosseiros, diluição de oxigênio dissolvido e assimilação de nutrientes por parte das plantas. Esses filtros são devidamente dimensionados e preenchidos com material suporte de diferentes granulometrias, como areia e brita. O sistema terá sua performance avaliada através da análise de parâmetros tradicionais, como oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH, turbidez e temperatura. No desenvolvimento da tese de doutorado, também serão realizadas análises de genotoxicidade e fitotoxicidade. A seguir, imagens dos materiais de engenharia como membrana geotêxtil, geomembrana e conexões hidráulicas necessárias para a execução do projeto de tese. A Bacoftec Engenharia é apoiadora do projeto de tese de doutorado envolvendo wetlands construídos. A Bacoftec Engenharia é tecnologia brasileira de ponta para as etapas de pré-tratamento, tratamento primário e tratamento secundário de esgotos domésticos. Após as etapas de tratamento primário e secundário, nessa área serão instaladas as wetlands construídas como tratamento terciário. Finalizamos com imagens da residência onde o projeto será desenvolvido e também imagens da área onde o projeto será instalado e encontra-se na etapa de dimensionamento e execução. Então, após a exposição dessas imagens da área do projeto de tese, a partir de agora a apresentação segue esse fluxo de informações para a nossa aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a problemática do saneamento básico no Brasil e no mundo, expor os objetivos geral e específicos do projeto de tese, falar um pouco sobre a metodologia, para o desenvolvimento, sobre a área, dimensionamento, configuração, start inicial e operação do sistema, expor alguns resultados esperados de monitoramento ambiental perante a legislação vigente e perspectivas futuras. Embora eu acredite que uma imagem ela possa falar e valer mais que 1000 palavras, eu trago alguns números para vocês do último relatório do Instituto Trata Brasil, com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que foi publicado agora em 2021, tendo como base o ano de 2019. Esse relatório ele leva em consideração as 100 maiores cidades brasileiras. Em relação às 100 maiores cidades brasileiras, no que diz respeito à coleta de esgoto, desde 2012 até o ano de 2021, então desde quando o relatório começou a ser realizado, coletávamos 69% de esgoto nas 100 maiores cidades. Hoje coletamos 74%. Em relação ao tratamento, tratávamos 48%, hoje tratamos 62%. Lembrando vocês que
a média de coleta e tratamento nos 100 maiores municípios é superior às demais cidades do Brasil. Com isso, quer dizer que coletamos e tratamos muito menos do que a média desses 100 maiores municípios, né? Eu queria expor para vocês que sim, o Brasil temos muitas necessidades, muita carência na área de saneamento. Em alguns lugares ele é ineficiente, em outros ele inexiste. Por exemplo, essa situação que se espalha pelo Sudeste, Nordeste, de norte a sul do Brasil. Porém, existem situações muito piores, né? Seguindo essa premissa ali de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, trago para vocês essa imagem dos trens indianos. Hoje a Índia conta com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quando essas pessoas eles utilizam os trens, então não tem banheiro para todo mundo nos vagões. Tanto que as ferrovias indianas são conhecidas como os maiores esgotos a céu aberto do mundo. Aqui ainda cabe uma observação que lá no país indiano, em algumas regiões, ainda existe e prevalece o sistema de castas, né, onde tem os menos favorecidos e os mais favorecidos. E esse serviço de juntar, né, esses excretas humanos nas ferrovias e também nas cidades pertence aos Dalits, né, que são os excluídos da sociedade, a mais baixa casta da Índia. Em comparação a Brasil e Índia, trago China. A China é um dos maiores países do mundo em quociente habitacional. Hoje são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas também. No ano novo chinês, quando eles se deslocam no território, é considerado o maior movimento migratório do mundo. Né? Quase são 900 milhões de pessoas pegando os trens. Inclusive algumas viajam de fralda por não ter a possibilidade de fazer as suas necessidades. Então, imagine o problema. Nós brasileiros somos 220 milhões hoje. Imagine o problema de saneamento para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, com isso eu quero dizer que não temos como resolver todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo temos nossas mãos. E pensando nessa premissa de agir localmente e pensar globalmente, temos que seguir o preconizado para tratamento de esgoto no Brasil. Então o que a gente segue hoje é o convencional, está lá na NBR 7229 de 1993 e também amparado na 13969 do ano de 97, que vai falar sobre o dimensionamento do sistema fossa-filtro e sumidor. Então, prevendo tratamento primário e secundário dos esgotos, quando não existir a rede de coleta e tratamento. Quando a rede existir no município, então vai ser feito o primeiro tratamento e depois ligada na rede. Então a norma prevê o tratamento primário e secundário e muito em breve as wetlands construídas vão estar agora integrando essa norma num futuro não muito distante como um tratamento terciário dos esgotos domésticos. Então só para ilustrar o que a NBR 7229 fala e transferir para a prática, ela dimensiona então tanque séptico ou fossa, né, filtro e sumidor. Também ela te dá a alternativa de dimensionamento de fossa seguido por um sumidor, quando não existe a possibilidade de instalar um filtro, ou uma fossa seguida de desinfecção e disposição num corpo d'água superficial ou subterrâneo. E queria chamar a atenção que a norma prevê também a gestão, o gerenciamento da parte sólida gerada no tratamento de esgoto, né, que seria então a desidratação do lodo em leitos de checagem ou digestores, né, e depois posterior disposição como fertilizante em campo agrícola ou, se configurado resíduo perigoso, inerte ou não inerte, à disposição em aterro sanitário. Então, em paralelo aí a NBR existem algumas alternativas. Eu cito aqui o tanque de evapotranspiração, que já falei em uma aula anterior, a fossa biodigestora da Emater e também os banheiros secos, que não envolvem a utilização de água e ainda pode gerar um fertilizante para a produção agrícola. E, paralela a essas tecnologias alternativas, surge a tecnologia consolidada, já que são os wetlands construídos. E o que são esses wetlands construídos, né?
também chamados de jardins filtrantes, zonas de raízes, sistemas alagados. Eles são sistemas de engenharia projetados para utilizar os processos naturais envolvidos com a vegetação de banhados, solos, comunidades microbianas presentes no tratamento de efluentes, de forma controlada e potencializando os mecanismos naturais de remoção de poluentes. Então, no sistema de wetlands construídos, as plantas exercem diversas funções, né? Uma delas é a eração da rizosfera, que é a região de contato entre o solo e a raiz, o embelezamento e harmonia paisagística, que vai promover, né? A promoção de área disponível para aderência de micro-organismos, também na rizosfera, a promoção de condições para o processo de filtragem através das diferentes granulometrias do material suporte, a estabilização da superfície do wetland construído, né, permitindo aí o desenvolvimento do biofilme, e a remoção dos nutrientes, né, nitrogênio, fósforo, potássio, devido ao requerimento nutricional dessas plantas, que vão fixá-los. Então aqui ficam para ilustração dois exemplos de wetlands construídos, aqui à esquerda em executado em alvenaria e de forma positiva, ou seja, sobre o solo, um wetland construído do Grupo de Estudos de Saneamento Ambiental Descentralizado lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui à direita, embaixo, um wetland executado em geomembrana de forma negativa, ou seja, enterrado no solo. Gostaria de chamar a atenção para você só sobre o objetivo, ou os objetivos gerais da tese. Sempre digo que o geral é avaliar a performance, né, com base na legislação ambiental, de um sistema híbrido descentralizado, composto por reator anaeróbio de fluxo ascendente, filtro anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de wetland construído de fluxo vertical, horizontal e uma lagoa de polimento final, no tratamento de esgoto doméstico em residência unifamiliar, no município de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse seria o objetivo geral acadêmico. E em paralelo a isso, eu acho que o objetivo da engenharia, gestão e tecnologia ambiental é ter uma tecnologia ambiental aplicada em escala piloto, tratando esgoto doméstico em condições reais de operação para efeitos da avaliação da sua performance. E os específicos, então, é avaliar a qualidade do efluente líquido após cada etapa proposta, desenvolver e propor algumas inovações a nível de pré-tratamento e também de pós-tratamento. Aí estamos investigando alguns materiais com propriedades coalescentes e também alguns com propriedades de adsorção. E por fim, obter um efluente líquido com qualidade comparável à água classe 2, que seria então uma água que permite o contato de uso direto, né? Seria então recreação de uso direto, o banho, né? Então a área de estudo. A área de estudo ela localiza-se no município de São Francisco de Paula, que na região nordeste do Rio Grande do Sul. É uma residência unifamiliar que possui 3 quartos e 2 banheiros, então essas informações são importantes para o dimensionamento e obtenção do habits perante as diretrizes do plano municipal, do plano diretor municipal. Então a área ela encontra-se em área urbana, né? Um bairro é periurbano, bem na divisa aqui onde já começa a zona rural. Os lotes são lotes relativamente grandes, com 15 por 42 metros, totalizando aí 630 metros quadrados, né? Aí descontados os recuos frontais, laterais exigidos aí pelo plano diretor, né, sobra uma área relativamente interessante para instalar um sistema terciário de tratamento e polimento final de esgoto doméstico através de wetlands construídos. Então a área do estudo ela está situada em uma altitude média de 890 metros, temperatura média anual na casa dos 15 graus e a precipitação pluviométrica anual muito acima de 2.000 milímetros. Então é um lugar que chove bastante. Precisamos realizar na área um manejo do pinus, que é considerado uma espécie exótica invasora. Então foi realizado o corte e supressão, pois as plantas precisam de luminosidade para proceder ao tratamento e assimilação dos nutrientes presentes no esgoto doméstico. Então, o manejo do pinus ele foi realizado nesse intuito, né, de facilitar as condições de luminosidade para as plantas do sistema. E isso aí também vai permitir estudos fenológicos que relacionam as plantas e seu crescimento com as variáveis clima, luz e umidade. Então, esse aqui é um cenário anterior ao manejo dos pinos. Então, vocês veem aqui à esquerda os canos, né, dos sistemas tanto de distribuição como coleta do esgoto a ser tratado. Como estava bem sombreado, bastante escuro,
né, impossibilitando aí, até nas melhores horas de sol do dia, não tinha luminosidade. E aí foi realizado aí com o auxílio de alguns alunos da graduação e da pós-graduação aqui, meus bolsistas, né, também o capitão Edson Berreta aí deu um apoio operacional, então com cuidado a gente conseguiu fazer a remoção desses pinos sem causar grandes danos aí à vegetação nativa. Então, só para vocês terem uma ideia de como ficou o ambiente ali após a remoção de manejo do pino, né? Então, duas imagens aqui comparativas, da esquerda como estava e a direita como ficou. Então, a área de estudo, ela fica, só gostaria de corrigir porque eu vi no vídeo que eu postei, eu falei que ficava na região noroeste, né? Então, só corrigindo, o município fica na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, aqui pertinho do litoral. Então aqui a gente tem diversas unidades de conservação. Tinha chamado a atenção para vocês, né? Por exemplo, aqui em amarelo fraquinho a gente tem a zona de amortecimento do Parque Estadual do Tainhas e em amarelo forte a delimitação da área do parque, né? São 6.000 hectares preservando os campos e os banhados de altitude. Aqui em verde, então aqui em amarelo é um parque estadual, gestão da SEMA. Aqui em verde, fraco e verde forte, é o Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral, sob gestão do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Aqui em bege a gente tem a APA Rota do Sol, né, que foi feita em compensação às obras da rodovia Rota do Sol, e também serve de zona de amortecimento para essa estação ecológica de Aratinga que está aqui no meio em azul. Então aqui a estação ecológica é uma UC, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Né? Daí chamei atenção aqui também para Floresta Nacional de Canela, Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Fiz um zoom aqui na sede do município, né, para vocês terem uma noção de onde fica. E em vermelho, no ladinho aqui da sede, a gente tem os 1.000 hectares do Parque Municipal Natural da Ronda. E em marrom, a área de relevante interesse ambiental, que é o Lago São Bernardo. Então, sempre dizer com isso que aqui em cima temos as nascentes dos principais rios que alimentam as principais bacias hidrográficas, que vão alimentar a maior parcela da população gaúcha. Então, tudo que a gente realizar de saneamento básico vai interferir diretamente na qualidade dos recursos hídricos que saem aqui dos campos de cima da serra. Então, metodologia para dimensionamento do sistema de pré-tratamento, a gente utilizou então a NBR 8160 de 1999, que vai falar sobre dimensionamento das caixas de gordura, né? Então as caixas de gordura elas estão aí à disposição em concreto, em polietileno reforçado com fibra de vidro, então tem bastante modelo à disposição. Então nessa etapa estamos pensando em introduzir alguma inovação com material coalescente, mesmo com essas inovações aí de caixas e cestos limpantes, é uma tecnologia que precisa ser autolimpante, né? Ninguém vai querer ficar limpando caixa de gordura, então a gente está pensando em alguma coisa nesse sentido. Para tratamento primário, seguimos o preconizado na 7229 de 93, que prevê ali projeto, construção e operação das fossas, né? Sistemas de tanque séptico, também está à disposição aí em alvenaria. E para dimensionamento do sistema secundário, né, de tratamento, seguimos o preconizado na NBR 13969, que vai falar sobre tanques sépticos, né, que são as unidades de tratamento secundários complementar para a disposição final dos efluentes líquidos. A inovação realizada nessa etapa foi utilizar o reator modelo Tucunaré, de taxa 600 litros dias, para promover o tratamento da casa, do esgoto gerado na residência e fazer a sua avaliação, né? Pois a gente optou, apesar das taxas de geração apresentarem números maiores do que o do produto, a água cinza e a de lavagem não vão passar pelo reator e pelo filtro. Então vamos proceder só as águas negras pelo sistema Rafa-Fafa. Então, para dimensionamento dos wetlands construídos, eu segui o preconizado num material que foi publicado no ano de 2018 pelo Grupo Wetlands Brasil. Então, esse material é um material de consenso entre os pesquisadores e praticantes dos wetlands e muito em breve vai dar origem a uma NBR. Tá?
Então aqui eu tive informações sobre diretrizes de configuração dos sistemas de wetlands construídos, né? Se vai ser um sistema vertical, horizontal, né? Pude ter noção de cálculo de área e volume necessário por habitante, para sistema coletivo individual, me guio sobre a galvanometria do meio suporte, né, qual tipo de brita a gente vai usar em cada situação, regime hidráulico, tempo de detenção hidráulica, taxa de aplicação hidráulica, né, diâmetro de tubulação, tudo então em relação ao material construtivo, inclusive sobre as macrófitas que vão ser administradas, né, no sistema. Então, a inovação realizada nessa etapa de tratamento terciário wetland construído de fluxo superficial com as macrófitas flutuantes seria a inserção da espécie azola para a erradicação dos mosquitos e demais vetores que podem se criar nessa lâmina de água. Também a inserção de túbulos de 100 mm para aeração passiva e a possibilidade depois de instalar eletrodos para a verificação da geração de energia no sistema, né? Imagina poder tratar esgoto e gerar energia e o polimento em lagoa facultativa com recirculação, promovendo a agitação e aeração forçada através das forms, né, que não tem custo de energia. Então, ainda pensa em polimento final em coluna de sachês removíveis de zeólitas, né, polimento final com destilador solar, embora as taxas de radiação aqui são bem baixas, né, e o polimento final com luz ultravioleta, ozônio, cloro ou algum outro agente desinfectante. Então, dados gerais para o dimensionamento. Então, a carga DBO 520 foi 50 gramas dia, lá pela tabela 3 da NBR. A carga 160 litros é a contribuição diária por ocupantes, padrão alto. Número de 6 pessoas, porque o plano diretor prevê 2 pessoas por quarto, então a casa tem 4 quartos. A taxa ficou então 960 litros dia. Tempo de detenção 1 dia ou 24 horas, né? A taxa de acumulação de lodo K 94 e a contribuição de lodo fresco 1. Então, a metodologia de pré-tratamento e tratamento primário. Após dimensionamento aí da caixa de gordura, apontou o volume de 32 litros, a norma recomenda 2 vezes, então a gente optou por 64 litros de caixa de gordura no mínimo. Né? Tratamento primário em fossa séptica, 2.500 litros. Tratamento em filtro anaeróbio, um filtro de 1.500 litros. E a disposição final em sumidouro, vala de infiltração, uma vala de 10 metros quadrados. Então a norma aí recomenda 2 vezes, o que totaliza em torno aí de 20 metros quadrados. Então a configuração final sugerida para o sistema após passar por reator e filtro é um Etlan vertical de fluxo subsuperficial de 6 metros quadrados, um Etlan construído horizontal de fluxo subsuperficial de 6 metros quadrados, seguido por uma zona de filtração no solo em tubulações de 100 mm, com dimensões de 6 por 2 e profundidade de 1 metro. Isso vai ser desenvolvido aí num primeiro estágio agora no segundo semestre do ano de 2021. Em breve vou postar algumas fotos e vídeos do sistema em operação. Após isso, vamos executar o segundo estágio no primeiro semestre do ano de 2022, que prevê a execução de um wetland construído de fluxo livre superficial com macrófitas flutuantes. Está previsto então que esse wetland tem em torno de 18 metros quadrados de área superficial, totalizando aí 30 metros quadrados de área total em wetlands construídos. E após isso, lá no segundo semestre do ano de 2022, começa-se o desenvolvimento do polimento final na coluna de zeólitas e com o desenvolvimento de um protótipo de destilador de baixo custo. Taxa de aplicação então hidráulica, ela vai nesse primeiro estágio girar em torno de 80 mm dia na menos 1 e após a execução do étano superficial ela vai girar em torno de 30 mm dias na menos 1. Então o fluxograma simplificado do processo ele ficou assim. Nós temos na residência a geração das águas cinzas, águas negras e águas de lavagem. As águas cinzas vão passar por um sistema de caixa de gordura, a água para retenção da gordura, né, flotação dela. As águas de lavagem vão passar por um sistema de caixa de gradeamento para retenção de materiais mais grosseiros, como cabelo, resto de tecido. As águas negras vão ser submetidas a fluxo em reator e filtro. Depois elas vão passar por um homogeneizador e vão adentrar no étano construído vertical de fluxo subsuperficial. Depois por um étano construído horizontal de fluxo subsuperficial e, por fim, num étano construído de fluxo livre, né, de fluxo superficial e posterior zona de infiltração. Né, ainda está previsto aí o desenvolvimento então da coluna de zeólitas e do destilador para polimento final. Então, nas etapas de pré-tratamento, a gente optou por utilizar as caixas de gordura,
da Bacoftec, né, com capacidade de 25 litros, vão ser utilizadas duas. A caixa de gradeamento também da Bacoff com 250 litros, ela funciona a seco, né, então ela funciona ali com lâmina d'água de 3 centímetros. Tratamento primário e secundário vai ser em reator anaeróbio de fluxo ascendente, também filtro, no modelo Tucunaré com capacidade de 600 litros dias da Bacoff Tec Engenharia. Então esse aqui é o sistema de pré-tratamento proposto para o estudo da tese de doutorado. Qual é que é a diferença da wetland vertical para horizontal? Na vertical, a alimentação é em cima, com fluxo vertical sendo coletado embaixo. Então ali a gente consegue fazer o controle através dessas válvulas, o controle de fundo de leito saturado. Né? Aqui a gente pode ver que esse wetland aqui ilustrado ele tem uma fração de brita, areia e brita. O nosso wetland aqui projetado ele vai ter 20 centímetros de brita 2, 30 centímetros de brita 1 e 30 centímetros de brita 2 com 35 centímetros de borda livre, né? De acordo lá com os dimensionamentos. Essa não vamos usar areia nesse estudo, vamos em função da granulometria do material, que reduz muito o regime hidráulico, e o leito saturado ele vai girar no primeiro momento 20%, chegando até 40%, e com a possibilidade da aeração passiva ser promovida ali dentro. A área dele ficou 6 metros quadrados, executada em geomembrana com 0,8 milímetros de espessura. Esse wetland construído vai ser seguido por um wetland horizontal. Qual a grande diferença? Ele é alimentado num lado, o fluxo é horizontal e coletado no outro lado. Também permite a regulação do leito saturado. Então ele é preenchido com materiais de diferentes granulometrias. O nosso wetland construído horizontal vai ter 6 metros quadrados, também construído em geomembrana de 0,8 milímetros. E a lateral vai ser preenchido com metro de brita número 2, o centro dele com 2 metros de brita número 1 e a borda livre vai ser também de 35 centímetros para evitar extravasamentos. O leite saturado ele vai começar na partida em 20%, chegando até 40%. Após isso, o efluente vai ser direcionado a um wetland de fluxo superficial, com área de 18 metros quadrados, onde a gente vai ter a possibilidade de aeração passiva e ativa e vamos estar com as macrófitas flutuantes livres. Então, esse wetland tem alimentação na lateral, não tem meio suporte, ele é só uma lâmina de água, com profundidade ali perto de 80 centímetros, e as plantas são alocadas ali, promovendo a filtração. E aí no final a zona de filtração em túbulos de 100 milímetros, com área de 12 metros quadrados, profundidade também de torno de 80 centímetros no solo. Então, as macrófitas utilizadas nesse estudo, ela é a Tifa latifolia, encontrada aqui nos banhados de altitude, e seguiu essas orientações do GESAD para transplantio e inserção delas no sistema. Então prevê lá a remoção da muda no seu habitat natural, depois o corte raso dela e a remoção do sistema radicular, deixando um broto novo e a inserção lá com areia, que vai dar o primeiro substrato no meio da brita, depois a planta passa a se alimentar do substrato presente no nutriente do esgoto. Então, só colocar que está previsto então a coluna de zeólita e o destilador solar. Então, o destilador solar a gente já viu por TCCs, aí, dissertações, que eles têm várias configurações, né? Então, ali à esquerda, o meia água, duas águas, o prismático, né, que seria o quatro águas, mas a gente já determinou que a melhor inclinação, que produz aí a melhor taxa de evapotranspiração, é 25 graus, e a lâmina d'água, os estudos ótimos apontam aí que a lâmina tem que ter no máximo 5 milímetros ou 0,5 centímetros de altura para promover as melhores condições para o processo de destilação. A coluna de zeólita, estamos ainda nos perguntando, são muitas as dúvidas, né? Qual o tamanho dela, qual o volume, quais as dimensões, se ela é de fluxo horizontal, se ela é de fluxo vertical ascendente, fluxo vertical descendente, né? Vamos colocar sachês removíveis, mas então junto com o pessoal lá da PUC e com a professora Suzana estamos desenvolvendo e respondendo essas questões. Só queria colocar que saneamento básico é caro, né? Ele não é fácil de fazer. Se fosse fácil e barato, as cidades não fediam do jeito que fedem, né? E são obras de engenharia. Então aqui eu coloco para vocês o valor do desenvolvimento do projeto de tese, que seria então o valor
de um sistema de wetland construído para uma residência unifamiliar, que gira aí em torno de R$ 34.000, né? Até o momento gastamos já em torno de 13 mil. Maior valor desse dinheiro com geomembrana, né? Também as conexões hidráulicas são muito caras, alguns tubos, né? Ainda resta aí um valor de mão de obra para abarcar na obra e totalizando então em torno de 34 mil. Aí de forma bem breve, quais são os resultados esperados para o projeto de tese? Então, de forma direta, é que a gente tenha lá no final do tratamento um efluente que atenda os padrões de lançamento da CONAMA 357 para a classe 2, para a água classe 2, né? Então, que permita o reuso de maneira direta. E também atenda o disposto aí na CONSEMA 355, que são padrões aí mais restritivos em relação à CONAMA 357 para o lançamento de efluentes no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente quer atingir as concentrações aí previstas na CONSEMA ou em concentração ou eficiência de remoção. E que a gente possa promover inovações a nível de produto, né, tanto na etapa de pré ou pós-tratamento. Então, a perspectiva futura real é que a gente possa, com o passar dos anos, consolidar esse sistema híbrido combinado, descentralizado, para ir replicando tanto na zona urbana, na zona rural e também nas zonas de amortecimento e uso das UCs localizadas aqui em São Francisco de Paula, né, na região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra. Um pouquinho de utopia, né? Quem sabe com isso manter a qualidade dos recursos hídricos, promover a sustentabilidade, a qualidade de vida e, quem sabe, universalizar o saneamento básico, não só aqui nas nossas UCs, como no nosso estado, nosso país. Então fica o meu agradecimento aos apoiadores do projeto TES, né, e um agradecimento muito especial à Bacoff Tech Engenharia, né, ao Alisson, ao engenheiro também sanitário, o Rodrigo, ao Rafael Marques, da Proagro, Consultoria Agrícola e Ambiental, nosso parceiro em todos os projetos de ensino e extensão da UERGS, ao pessoal da Rede MAC, a Irmãos Salvadores, aqui de São Francisco de Paula, e também o Ed, nosso consultor ambiental lá da Resolve Assessoria Jurídica e Ambiental. Então a mensagem final fica essa que eu trago desde a graduação, que não existe nenhuma receita pronta que garanta o êxito em matéria de desenvolvimento. Mas existem essas duas afirmações que podemos fazer. Se o desenvolvimento está no futuro, não será com as ideias do passado que o alcançaremos. E se o desenvolvimento é um produto da própria comunidade, não serão outros a não ser seus próprios membros que o construirão. Deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo o meu contato de novo para qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação à disciplina ou a essa aula. E por fim, visitem São Francisco de Paula, né, que é a terra da neve, a terra do Lago São Bernardo, também do Sol, e a terra do gado e do pinhão. Muito obrigado!